Olha, esse livro ele é um resultado de uma tese de doutorado que eu escrevi já há 20 anos atrás, e ele cobriu a história de uma organização revolucionária que combateu a ditadura final dos anos 70, anos 80, que se chamou o MR8, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Mas ao contrário, né, de outras abordagens que privilegiaram a questão mais política, né, das táticas, das estratégias, de uma análise eminentemente política, eu procurei analisar, né, colocar um enfoque antropológico de uma certa cultura que se praticava na época, que eu chamei de uma cultura comunista. Fui procurar ver os jargões, os léxicos, os costumes, né, o cotidiano daqueles militantes que viveram naquela época, né, o MR8. Né. O trabalho, né, me fez reunir um acervo bibliográfico muito grande, né? Eu trabalhei com jornais da época, da grande imprensa, com o próprio jornal Hora do Povo, com toda a coleção desse jornal do MR8, com documentos clandestinos de época, né, que me foram fornecidos, né, por ex-militantes. Né? Eu reuni também, além desse acervo, eu fiz uma quantidade grande de entrevistas com vários militantes na época, ex-militantes, dirigentes de diversos setores, né, dessa organização, né, mulheres, trabalho de bairro, trabalho operário, no movimento estudantil, secundarista, trabalho parlamentar. Então eu creio que ter reunido, né, uma quantidade de depoimentos, uma quantidade de fontes que me fizeram fazer uma reflexão sobre esse período. Né? Por fim, né, eu gostaria de dizer, né, que eu fiquei muito feliz, né, de ter reunido nesse lançamento, né, uma série de pessoas que viveram aquela grande aventura, né, dos anos 80. Né? Eu fiquei muito gratificado de ter, né, comparecido a esse evento, né, muitos amigos universitários, né, ex-parlamentares, dirigentes do MR8, que hoje estão na sociedade civil no Brasil, né? Uns mais diretamente na política, outros em ONGs, outros na universidade, na pesquisa, nos meios de comunicação. Então, minha avaliação é que aquela experiência de época fez, né, que hoje, de uma forma plural, né, se formassem cidadãos ativos, né, e comprometidos, né, a cada um à sua maneira e na diversidade, com uma mudança na nossa sociedade. Isso me deixou muito gratificado. Na minha opinião, então, o livro que eu escrevi, né, é importante porque ele resgata, né, um período da história crucial, né, na vida política e social do Brasil, que foi o final do combate à ditadura. Né? E hoje nós temos gerações, né, muito esquecidas do que se passou naquela época. Né? De um lado, gerações que se mobilizaram no ano 2014, mas que faltou um lastro político nessas mobilizações, e outros que, pasmem, né, nesse ano nós tivemos manifestações que pediam a volta da ditadura, pasmem, até da tortura. Né? Então, um depoimento, né, um registro de época vai ser importante no sentido de resgate da nossa memória, da memória das lutas sociais, da memória das lutas políticas e, de certa forma, e até por isso, de uma conscientização, né, para a nossa população, para os nossos segmentos sociais, do valor, né, da democracia.